Retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo no Dharma, no caminho da ecologia, da paz, da vida plena. Retorno e me abrigo na Sangha, na união de todos aqueles que meditam, que praticam a interiorização. Eu sou Otávio Leal, Janprem, e hoje eu estou aqui nesse programa que me deixa muito honrado de fazer, falando sobre Zen, sobre budismo. Hoje Monja Coen não está aqui comigo, mas eu vou estar tentando, dentro do que é possível para mim, eu não tenho a experiência, a profundidade de Monja Coen, mas apontar alguns caminhos dessa visão do Zen budismo para o nosso dia a dia. Eu tenho a impressão que a gente vai entrar aqui já já no Facebook. No meu Facebook aqui ainda não está entrando, eu não sei se é assim mesmo. Rádio Mundial, acho que eu vou pedir. Tá aqui, Rádio Mundial, vamos ver. Que aí, se vocês quiserem participar, como vocês fazem com a Monja Coen, agora está aqui. Então, eu quero começar iniciar essa nossa conversa falando sobre algo chamado de 8 ventos mundanos. Eu tenho a impressão que a Monja Coen ainda não tocou nesse assunto. 8 ventos mundanos, o que significa isso? Na nossa vida, nós temos uma vontade muito grande de ganhar. Que o time de futebol ganhe, que eu jogue na loto e ganhe, que eu seja o número 1, que eu tenha as melhores casas, os melhores carros e sempre ganhar. Mas, por outro lado, todos nós perdemos, vocês sabem disso, todos nós, em algum momento, perdemos alguma coisa. Mas a ânsia de ganhar sempre é uma causa de sofrimento. O outro elemento é elogio e críticas. Nós adoramos sermos elogiados, o tempo inteiro sermos elogiados. Buscamos o elogio de parentes, de amores, de professores, buscamos os elogios. Você é o mais bonito, você é o mais querido, você é o mais apresentável, o mais sábio. E não sabemos lidar com críticas, mas todos são criticados, todos. Os outros ventos mundanos é o prazer e a dor. A busca de prazer é infinita. Então eu como para ter prazer, tem pessoas que bebem para ter prazer, usam drogas para ter prazer, outras roubam para ter prazer, corrompem. E as pessoas são escravas do prazer e não olham para a dor. E o outro motivo de sofrimento seria a honra e a desonra. As pessoas fazem tudo para não ser pegas em algo que as desonrem. Então isso são como se fosse um jogo de 4 elementos de cada lado: ganho e perda, prazer e dor, honra e desonra, elogios e críticas. E nós estamos o tempo inteiro buscando ganhar, ter elogios, ter prazer e ter honra. E fugimos o tempo inteiro da dor, da crítica, da desonra e das perdas. Mas, por exemplo, vamos ver a ideia da perda. Todos, absolutamente todos perdem. Esse é o grande ensinamento, eu acredito, no budismo, ou do budismo, que é a ideia de que algo é permanente. Então, por exemplo, no meu caso, eu já perdi lápis, já perdi autorama, já perdi caneta, já perdi carrinhos de brinquedo quando era criança, já perdi o meu estojo inteiro, já perdi a lancheira, depois já perdi meus avós, os 4, já perdi cachorro, já perdi gato, já perdi amigo, já perdi amores, já perdi alunos que foram e que vieram. Recebi muitos elogios, já fui muito criticado, já fui honrado, desonrado, já tive muitas dores na minha vida, até essa situação que está meio agora, essa energia que está no planeta, de esse crime, né, que houve em Minas Gerais, esse crime ambiental, esse crime ecológico, isso me afeta muito, eu olho para a dor. Então, o que o budismo Zen vem ensinar é que nós temos que observar esses 4 elementos. Todos são criticados, todos perdem,
todos são desonrados em algum momento e todos têm dor. E fugir da dor é pior. Como diz a canção de Renato Russo, todo desejo, toda dor, isso é uma frase budista do mestre Suzuki, toda dor vem do desejo de não sentirmos dor. Então, quantos remédios que às vezes não precisa se tomar porque eu não quero sentir dor, quantas drogas, quantos vícios, tudo para tentar fugir da dor, até mesmo da dor existencial, da dor que poderia ser transformada, às vezes mudando de profissão, mudando de cidade ou mudando de amor. Então é bacana, essa reflexão, ela faz muito parte da minha vida, chama Oito Ventos Mundanos. Oito Ventos Mundanos, que é elogio e crítica, prazer e dor, honra e desonra, e ganhos e perdas. E tem que aprender a observar isso. O Lama Surya Das, que é um lama budista, ele diz assim: a vida é uma grande universidade, uma grande universidade. A matéria principal dessa universidade, matéria principal é nós aprendermos que nada é permanente, que tudo tem um começo, um meio e um fim. Pois bem, eu vou responder algumas perguntas aqui, como a Monja Coen faz. Daniela, boa noite. Elismar, boa noite. Priscila de Porto Alegre, que eu tenho uma ligação muito grande com os gaúchos. Dorinha, como nós falamos assim, que todos os Budas abençoem você no seu parto e que os Budas abençoem todos os seres. Todos os seres merecem mais momentos de felicidade. Essa visão, que é a visão dos mestres, é que todos os seres tenham um bom parto, que todos os seres tenham uma mesa farta, tenham prosperidade dentro de um limite para não estragar o planeta, que todos os seres possam serem mais felizes, não é? Isso é muito bonito. A monja, ela está descansando porque a monja, ela não para e ela vive para lá, vive para cá e é uma pessoa muito solicitada. Então hoje ela está fazendo um descanso, mas ela está bem. E oi, Ananda, que é minha companheira. O Nilo também não vem. O Nilo só vem com ela, que é para trazer as perguntas aqui, né? Ana Paula, eu me sinto uma pessoa ecumênica. A Monja Coen está aqui comigo, a minha mestra querida. Eu não posso dizer que eu sou um zen budista, porque eu gosto de estudar muita coisa. Mas eu já não sou tão jovem assim, e eu vejo no zen budismo o grande desafio, porque fiz eubiose, eu sou da Rosa Cruz da Morte há 36 anos, fiz muito yoga também. E o zen é quando você encara a parede, não é? Quando você chega em frente a uma parede e simplesmente observa todos os teus fantasmas, os teus. Até hoje, às vezes, eu paro para meditar, olho para a parede, olho para o chão em casa, e aí eu faço o Ho'oponopono, faço alguns mantras, que faz com que a meditação seja mais agradável. E o Zazen, que é a meditação que a Monja Coen, que está aqui conosco, está aqui no Facebook, nos ensina, é uma meditação que muita gente deixa de meditar, eu vejo isso, porque acha que a meditação sempre tem que ser agradável, não é, monja? E nem sempre a meditação é agradável. Talvez depois de um tempo que a gente limpe esses pensamentos que vêm, né? Ganho, 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 comida, 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 Netflix, 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 viajar, viajar. Quando você senta sem mantra, sem Ho'oponopono, você encara esses pensamentos que vêm, e são pensamentos de luz e sombra. E muita gente para de meditar por algumas expectativas que nós temos, né? Assim, meditação é parar de pensar. E não é parar de pensar, é observar os pensamentos. Meditação é sempre entrar no estado de paz. Nem sempre se tem essa paz. A paz, ela está ali, mas às vezes se faz necessário tirar uma série de coisas. Então eu tenho uma admiração extraordinária pelo budismo. Eu acompanho a monja, nós temos esse programa de rádio aqui faz 5, 6 anos,
mas eu estou com ela há bem mais tempo e eu tenho uma admiração incrível pelo Zen budismo, mas sou meio ecumênico. Eu acho que existem vários caminhos assim que eu já vivi, outros que eu deixei, porque na vida eu gosto de falar, nós, até uma certa idade, nós não precisamos saber o que nós queremos da vida. Não precisamos, mas precisamos saber, depois de uma certa idade, o que nós não queremos mais. O que nós não queremos mais. E então, eu, com o tempo, fui selecionando alguns caminhos que me conduzem ao si mesmo, que me fazem buscar sempre ter uma vida plena, que esse é o objetivo da vida. No budismo a gente chama de iluminação. Na visão do mestre Jung é vida plena, que é ser você plenamente, na crítica e no elogio, no prazer e na dor, no ganho e na perda, na honra e na desonra, mas sermos nós mesmos, ok? É, claro, vocês podem pesquisar, Daniela, chama Oito Ventos Mundanos, ou Oito Dharmas Materiais, Oito Ventos Mundanos, porque não adianta, você está andando, vem um vento e te pega, vem uma crítica. Hoje eu não vou ser criticado, mas como não? Hoje eu vou perder, hoje eu não vou perder nada. Então, são ventos que vêm nos pegar. Quando eu menos espero, vem. E quando eu entendo que a plenitude da vida é passar pelas críticas, desonra, dor e perdas, eu lido muito melhor com isso. Fugir disso, às vezes, é pior ainda. É pior ainda, ok? E a monja Coen, ela falou aqui conosco, né, que ela está agora olhando para a parede. Nós falamos, tem uma história que diz assim, os monges estavam brigando muito um com o outro, estavam tendo montes de atritos um com o outro, e aí foram falar com o mestre, né? Por que que os monges brigam tanto? E o mestre falou, pouca parede, pouca parede. Ou seja, muitas críticas, intrigas, fofocas, muitas vezes é falta de olharmos para a parede e ver esses pensamentos passar. Tem meditações que a gente fica com muita raiva, que xinga, que ofende, que fica bravo. Aí de repente vem a luz, vem o amor, vem a gentileza. E esse é um processo mesmo de, de, de meditação. Agora a monja está bem, não precisa ficar preocupados, não. É só um descanso dela de tantas atividades que ela tem. Pois bem, vocês gostariam de fazer alguma pergunta para mim? Eu estou falando de meditação, estou falando dos oito ventos mundanos, não é? Que é esse desejo nosso. É interessante, se tiver alguma questão aqui, senão eu posso aprofundar um tema. Tanto Freud quanto Buda eram de touro, eram taurinos. E touro é um signo que tem relação normalmente com os desejos. Monja Coen, se eu não me engano, ela é canceriana. E ela optou por ter essa família que é toda a sanga dela, que é todo o grupo que é a família dela de origem, né? Tem a filha, tem o Nilo, enfim, e tem a família que é a família espiritual, que é a sanga. Mas então, voltando, né? Tanto Freud quanto Buda, eles eram do signo de touro, taurinos. Então, eles começaram a perceber que no desejo, do nosso desejo, porque touro tem relação com o desejo, os nossos desejos, aí tem um ponto que precisa ser observado. Então, Buda, ele, num certo momento da vida, depois que ele fez muito Vedanta, muitos rituais, muito yoga, se imolou muito, se bateu muito, ele senta e debaixo de uma árvore, né, que é a árvore Bodhi, e diz assim, que eu e toda a terra é testemunha que eu vou sentar aqui e só vou sair daqui quando eu atingir essa plenitude, que é a totalidade ou a iluminação. Então ele senta e a terra é testemunha que ele vai se sentar. E é interessante que quando você entra em contato com isso, você sente e fala, a terra é testemunha que daqui eu não levanto, nós temos um monte de desejos, Até eu que sou um meditador relativamente experiente,
perto da Coen, da I Ching, não, mas tenho algumas horas de meditação, eu sento para meditar, já penso em comida, que é um desejo. Então, normalmente, há várias instruções que vêm de algumas escolas budistas, é que nós observemos os desejos. E perceba que ele vai e vem, vai e vem. Até o desejo, quando você está meditando, de coçar, não coça, observa. Ou de sair para beber água, ou de sair para comer, ou tá frio, tá calor, tá frio, tá calor. Então você observa esses desejos vindo. Esses dias aqui em São Paulo foi muito bom, né? Meditar no calor, porque, uau, estava muito. Então você observa. Então o Buda, ele vai, não, digamos, não pegue o ônibus do desejo. É como se um ônibus viesse, só que você fala, esse não é meu ônibus, esse não é meu ônibus, esse não é meu ônibus. Já Freud, ele fala que você fazer isso, que você não ir atrás dos desejos, digamos assim, seria uma forma de você recalcar os teus desejos. Você abre mão dos desejos. Então, Freud, por vezes, fala que quando você deseja algo e não tem, ele é de touro. Você vai sonhar, ou você vai reprimir, né? Freud falava reprimir, não recalcar. Recalcar é uma linguagem mais moderna. Então, Freud fala em recalque, recalque dos desejos. Mas tanto Buda quanto Freud pede para nós observarmos esses desejos. Porque até o desejo de que as coisas sejam de um outro jeito. Existem algumas frases que vêm do Zen Budismo que são lindas. Uma é exatamente essa: tudo é exatamente como tem que ser. Tudo é exatamente como tem que ser. Isso não quer dizer que você não sofra com as coisas como tem que ser. Esses crimes, essa corrupção, esse crime ambiental que a gente teve, mas observar que isso se faz presente. Eu não desejo que tivesse sido diferente, eu desejo que dê para se curar isso para o futuro. Esse é um bom desejo. Aliás, existem os bons desejos de saúde, de paz, de amorosidade, de gentileza, mas nós vamos observando esses desejos chegarem, passarem por nós, e perceber que tudo é exatamente como tem que ser. Não é tão fácil isso, mas é quando eu digo sim para a vida, sabe? Quando eu digo sim que hoje está chovendo aqui em São Paulo. Quando eu digo sim que acabou de acontecer um crime ambiental. Sim, aconteceu. Quando eu digo sim que nós envelhecemos, que minha mãe, por exemplo, está muito velhinha, está muito doente. Quando eu digo sim, aceitar. Agora, quando eu digo não para as coisas, não devia ter acontecido isso, não devia ter sido assim, não, nós nunca estamos alinhados com aquilo que simplesmente é. É uma questão assim de alinhar-se. Nunca, nunca, nunca eu me alinho me alinho, né? Não sei se eu falaria assim, com as coisas como elas deveriam exatamente ser. Não sei se vocês conseguem me compreender isso. Essa percepção de que se alinhar. Eu digo sim para o trânsito de São Paulo. Ok, ele existe. Digo sim para o barulho aqui da Paulista. Ele existe. Se é certo ou errado, eu não sei. Digo sim para tantas pessoas. A gente parece que não vê, né? Quantas pessoas que morrem de acidente de carro, que são amputadas, que ficam paralíticas, e as pessoas continuam correndo cada vez mais. Os carros correm cada vez mais, porque nós não dizemos sim. Sim, o automóvel mata muita gente quando as pessoas correm. Então você se alinha a isso, e a transformação vai começar exatamente em nós mesmos. Começa exatamente aqui aonde eu estou. Então, o convite de hoje, que a Coen não está aqui, é um convite que vai passar pela ideia de nós sentarmos no zazen, que é poderia falar do elemento principal do budismo, né? Sentar como Buda e fazer a meditação, e perceber que a meditação, existe uma outra frase, eu não sei se é do budismo que a Coen segue, mas que meditação não é nada de especial. Iluminação não é nada de especial. É sair dessa ideia de ser especial. Isso é lógico que é um estágio mais avançado.
Se você se motiva para meditar porque você quer ser uma pessoa especial, pode até ser uma boa motivação, mas depois você tem que abandonar isso. Tanto que no budismo mais adiantado, digamos assim, nós falamos assim, né, que existem algumas perguntas que são feitas de vez em quando. Quem é Buda? Então a gente fala, Buda é o mestre, Buda é o guru, aí Buda é o enviado, né, o avatar. Aí o monge responde, quem é Buda? Ninguém especial. Porque no Zen budismo, não ser especial é ser especial. É diferente isso. E eu vejo muito no trato com a Koen ou como outros monges budistas que eu já tive perto, o Padma Santen, e agora o reverendo Gustavo, que eu tenho um carinho por ele. Conheci o reverendo Gustavo antes de conhecer a Koen, ele também é do Zen. A ideia é que eles não admitem muito que chamem ele de mestre, que chamem essas pessoas de mestre. Gente como a gente. Então, quem é Buda? Você tem esse potencial de Buda quando você medita. Sentar para meditar é se tornar um Buda. Qual o grande ensinamento do Zen budismo? Sem ensinamento. Não pode se apegar aos livros, aos textos. Existe um ensinamento, sim, mas como tem um texto que é muito bonito também, que diz assim, se você encontrar um Buda, mate-o. E eu até faço uma correção que o Osho faz, o Satyaprem faz, que é a seguinte, se você encontrar um Buda, aprenda com ele e depois mate-o. Mas primeiro aprende. Mate é psicologicamente. Não se apegue no Buda, não se apegue no Zazen, não se apegue nos ensinamentos escritos. Então, esse é o convite de hoje que eu queria falar aqui com vocês, juntamente com o convite desses 8 ventos mundanos que vão nortear a nossa vida se a gente colocar num papel e meditar nisso, né? Prazer e dor. Eu busco sempre o prazer e fujo da dor. Honra e desonra. Eu busco sempre os aplausos, os louros. Elogio e crítica, nossa necessidade, às vezes, de fingir ser uma outra coisa que não é, só para receber elogios. Isso é bem complicado, na minha opinião. Então, aprender que todo mundo é criticado. E quanto mais você aparece, quanto mais você é próspero, enfim, eu creio que mais críticas a gente recebe. E, finalmente, a questão do prazer e ganho e perda, eu falei, né? Ganhos e perdas, de querer ganhar sempre, né? Essa sociedade consumista que a gente está para demais nessa questão, né? De ganhar, 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 ganhar. E perceber que que as perdas fazem parte, não é? Do cotidiano, fazem parte da nossa vida. Então, esse é o meu recado aqui, que eu vim aqui então hoje conversar com vocês, e o que eu quero passar para a gente fechar é o encerramento que a monja também faz. Não tem o sininho hoje aqui, né? Ou tem um sininho aí no estúdio? Não tem, né? Às vezes tem um efeito, mas não tem. Então, retorno e me abrigo em Buda, retorno e me abrigo na Sangha, retorno e me abrigo no Dharma. Os 3 caminhos, os 3 tesouros do budismo Zen, e gratidão por você ser quem você é.